A seguir, JG News, jornalismo com credibilidade. Muito bem, estamos chegando com o nosso JG News. Conforme eu havia noticiado, o assunto aqui é o projeto que veio para a Câmara de Vereadores sobre a reforma administrativa, que foi votado nessa semana, né? E por 6 votos a 5 foi rejeitado, né? E a gente, durante a Expo Inter, estávamos na Expo Inter, comentamos esse assunto com o prefeito Marcelo, numa entrevista que realizamos durante o lançamento da Expofeira de São Cepé, num evento na Farsul, onde todos os representantes de sindicatos e prefeitos do estado estiveram lançando, foram mais de 20 exposições lançadas na quarta-feira lá na Expo Inter. E durante a entrevista o prefeito acabou comentando, a gente logicamente fez uma pergunta ao prefeito sobre, né, como é que ele recebia essa votação do Poder Legislativo. E o prefeito, entre outras manifestações, né, colocou que chamou os vereadores de oposição, especialmente, ou quem votou contra, de desqualificados, né? Isso certamente repercutiu bastante nas redes sociais, a própria entrevista do prefeito repercutiu bastante nas redes sociais e, enfim, né, no próprio canal aí. E a gente está aqui para conversar com o presidente da Câmara de Vereadores, Renato Rosso, que é do PP, e o voto decisivo também foi dele, né? Teve o voto de Minerva, né? A gente sabe que quando o presidente não vota as pautas, não vota os projetos, mas quando há empate, a decisão de Minerva é do presidente do Legislativo. Vereador, obrigado por nos receber. Bom dia, Garcia. Bom dia aos ouvintes, os telespectadores, né, JG TV. É um prazer de estar aqui sempre neste canal que já é de extrema valia para o nosso município. Mais uma vez quero te parabenizar por essa iniciativa e muito importante para a gente trazer esclarecimentos. Eu quero até cuidar das minhas palavras para não entrar em embates, né, com o Poder Executivo, com o prefeito Marcelo Elvanger, o qual eu tenho um grande carinho e fiz muito esforço para ele estar na cadeira que está ocupando hoje. Eu e a minha família toda, né, meus eleitores, a gente fez muito esforço para ele estar lá. Então a gente quer manter esse diálogo, esse trato com o Poder Executivo, porque eu acho que é só assim que a gente pode resolver os problemas da comunidade. Só que eu entendo que está faltando um pouco de polidez política para o nosso prefeito, de entender que após eleito ele não é mais o prefeito, ele é o prefeito da cidade. E ele precisa entender, ou todos os prefeitos precisam entender, isso eu já vi em outros municípios também, que o parlamento, Garcia, ele é a representatividade do povo de São Cepé. O prefeito é a representatividade, hoje ele é o prefeito de São Cepé, mas o prefeito foi eleito com 60% dos votos, e o parlamento, a Casa Legislativa, é 100% dos eleitores, né? Daqueles que votaram e decidiram. Então, enquanto o prefeito representa a maioria dos votantes, o parlamento representa 100%. Isso tem que ser respeitado. Nós temos que respeitar a oposição. E com a pluralidade partidária também. Com a pluralidade partidária, nós temos que respeitar, porque cada pessoa, cada vereador que está aqui, cada vereadora, o vereador que está aqui, ele está representando uma parcela da comunidade, mas completando um todo da comunidade. Então, nós temos que aceitar as decisões. O que nós temos que fazer é, nos bastidores, trabalhar melhor a articulação política, que eu sempre disse, há muito tempo eu venho dizendo, nós vamos ter um grande prefeito quando o prefeito for um bom gestor administrativo e um bom gestor político, porque não há dissociação disso aí. Então, quanto ao projeto em si, nós aprovamos, né? Eu quero explicar para o prefeito, porque muita gente entendeu, a maioria das pessoas entenderam. Foi uma derrota que, ele, do meu ponto de vista, ele já sabia, porque eu, em uma reunião com os vereadores da base, com o procurador jurídico, o vice-prefeito, o prefeito, o secretário de finanças, uns 10 dias antes, eu já expus o meu voto. Se der empate, eu voto contra. Porque já tinha se manifestado então, já tinha me manifestado. Internamente. Eu acho que isso precisava ter sido revelado. Alguém roeu a corda nesse processo? Eu acredito que sim. Não cabe a mim fazer essa análise, mas eu acho que sim. Então, o prefeito levou por surpresa, alguém roeu a corda. Mas não foi o senhor? Eu anunciei. Que todo mundo sabe, o prefeito sabe, na frente dele, com várias testemunhas, o procurador jurídico, o vice-prefeito, todos os vereadores da base, e eu disse, se der empate eu voto contra, porque eu entendo que não é o momento, né? Eu entendo que há necessidade, o projeto é bom, tanto é, Garcia, que a oposição reconheceu o projeto como bom, né? Tem a questão da agricultura, tem a questão do esporte, tem outras questões ali como a captação de recursos, tem uma pessoa, que hoje nós precisamos trabalhar muito com a captação de recursos extra-orçamentários.
E isso nós precisamos ter alguém qualificado que faça isso aí. E hoje ainda não tem. E onde é que estava o X da questão, então, que foi, por exemplo, o senhor votou contra? O meu voto contra foi porque eu entendo que o momento não é... Veja bem, nós temos a questão do CIRC que vai trazer, que eu acredito que não vai passar também. Se der empate, já voto contra. Já falei até na Rádio Coticiel. Se der empate, eu voto contra de novo. Não é porque eu estou no governo que eu vou votar tudo fechado com o governo. Eu tenho o respaldo político do povo para decidir de acordo com o meu caráter, com a minha identidade de trabalhador, de seriedade, mas também de justiça. Eu não posso aceitar coisas que estão sendo impostas ao povo que vem lá de cima de Brasília, como essa do CIRC, do resíduo sólido e do recolhimento de lixo. Então, já adiantei que do resíduo, das taxas do CIRC, esse aí eu voto contra. Se der empate, eu voto contra. Vai ser derrubado o projeto, então. Mas eu acredito que esse não passa por unanimidade. Agora, não é uma decisão federal em que os municípios vão ter que acatar mesmo votando contra depois? Mas assim, Garcia, a gente entende que os políticos estão aí, os gestores estão aí para resolver os problemas. Não, eu entendo, mas eu estou dizendo que vai bastar, digamos, as câmaras, não falar nem de São CP, vai bastar as câmaras de vereadores votarem contra. Mas tem que dizer não, isso aí não. E lá em Brasília votarem a decisão vem de baixo, de cima para baixo? Nós não somos cavalo de charrete aqui com os tapa-olho do lado e só vamos nesse sentido. Não, entendo, vereador. Né? Vereador. Tá, eu digo por lei. Não, mas assim, o que acontece? Determinaram uma coisa é o seguinte, Garcia, a lei determinou que os municípios têm que arcar com isso autonomia? Aí. E tem autonomia? Mas eles têm autonomia para fazer diferente. Nós já fizemos o cálculo ali, hoje o município gasta em torno de 1,5 milhão, claro que tem outros problemas, como os aterros sanitários, mas isso também é um problema que o governo federal tem que solucionar junto com o governo estadual e o municipal, porque isso não é uma pauta só de uma unidade, só do município. Então, no fim nós fugimos do assunto. Mas eu ia dizer isso, vamos deixar então o 5 para o final e vamos entrar de novo no projeto. E até só para nós dar uma resumida para o pessoal que é um pouco mais leigo, não está inteirado tanto dentro da política, não comparece aqui, não assiste às sessões, enfim, né? Exato. O prefeito, a gente lembra, até foi numa entrevista e tem no seu cronograma de campanha, seu plano de governo, e até uma entrevista que ele deu para mim durante o período eleitoral, ele considerou vários órgãos da imprensa entrevistaram os prefeitos na época, os candidatos a prefeito, e o prefeito Marcelo dizia que na reestruturação dele, ele pretendia fazer diferente do governo anterior, que criou os escritórios e criaria secretarias. Esse é o projeto, que na verdade acabou então sendo rejeitado. Então, para entender o ponto, onde é que está, digamos, a discordância dos senhores vereadores, e a sua especialmente, de votar contra a não criação dos cargos, voltar como era o sistema antigo, digamos, de secretarias e não escritórios. Exatamente. Como o prefeito anunciou lá na campanha eleitoral que não pretendia aumentar cargos, e nós continuamos compreendendo... Disse isso também, verdade. Nós compreendemos que não é o momento, eu não sei por que ele mudou de ideia, né, de aumentar cargos agora, se ele disse que não ia aumentar cargo, isso é uma coisa que ele tem que explicar, mas a explicação que eu dou do projeto ter sido rejeitado, primeiro porque deve ter faltado a articulação política do Executivo, né? Porque contava com os votos que acabou não tendo. Mas, repito, o meu voto foi declarado em uma reunião na sala do prefeito, com várias testemunhas que se desse empate, o voto de Minerva seria contrário ao projeto, porque eu entendo que não é o momento. Aí, como eu falei, tem o projeto CIRC querendo aumentar a taxa de resíduo sólido. Tem a minha luta do cemitério, que eu queria colocar uma taxinha pequena para família pagar de quem tem os jazigos lá, por um determinado período, 1, 2, 3 anos no máximo, depois ser regressiva até terminar, para se construir a proteção do cemitério. Como é que eu vou seguir com essa pauta? Né? Com aumento do TCC, com taxa vem mais a reforma da Previdência, que vai onerar os servidores. Então, a falta de custeio agora do IP, né? que o município não vai mais custear o IP dos servidores, passou isso para o Vale, muita gente vai acabar não tendo, não querendo, vendo aquele dinheiro ali, vai gastar outras coisas, não vai ter o plano, que o município tem que ter obrigação de querer que o servidor tenha o plano de saúde, isso é importante para a prefeitura, para o município. Então, ficou bem claro assim, ó, que nós temos que votar com a nossa consciência, não com o que o governo quer, porque nem sempre o que o governo quer é o melhor. Certo. E agora, nesse caso, repito, Garcia, que a própria oposição, e nós trabalhamos aqui com a oposição, tu sabe, toda a comunidade sabe que eu tenho divergência com algum vereador tem comigo, seríssimas divergências, mas aqui nós temos que ter o respeito.
Temos que tratar o opositor da mesma forma, porque ele tem o voto ali dentro, respaldado pelos eleitores que votaram nele. Todos os vereadores, os 11 vereadores, nós temos que respeitar. Então nós construímos alguma coisa, não fomos ouvidos, já com relação ao projeto de cargos da Fundação Cultural, eu tive um fino trato com, porque eu, como presidente da Câmara, mas a Câmara teve um fino trato com o vice-prefeito Rodrigo e construímos algo que melhorou. O projeto melhorou, ele reduziu um pouco. E vai ser aprovado por unanimidade quando for votado. Eles são separados ou são separados? São separados. Só que eu pedi que o líder do governo nosso, o vereador Neto, retirasse para nós votar tudo em conjunto, porque senão, se depois não for aprovado, fica complicado. Né? E essa questão que o prefeito levantou, que foi aprovada a reestruturação... Mas eu ia lhe perguntar. Mas não... Houve incoerência? Como é que é? Não houve incoerência. O que houve? Entendemos que a reestruturação precisa ser feita. Essa estrutura que tinha no governo passado é péssima, é confusa, é muito ruim essa questão tanto é que a gente nunca conseguiu tratar, assim como eu dizia, como é que chamava o diretor de escritório, né? Nós sempre tratamos o secretário de Finanças como secretário de Finanças. E falta gente para trabalhar lá, isso é lógico, todo mundo sabe. A agricultura dentro da infraestrutura, isso é um absurdo que fizeram. Né? Foi uma calamidade com a agricultura, um desaforo com o setor da agricultura. Então, eu acredito, Garcia, que nós temos uma unanimidade que o projeto é bom, mas reduzir os custos, reduzir os cargos e ter a mesma estrutura, com a agricultura separada, o esporte separado. E eu tenho certeza que se nós... E eu quero anunciar para ti, que eu te falei nos bastidores, anunciar que eu não fiquei parado, né? Eu votei com a minha convicção e eu tenho certeza que agi certo, tenho certeza absoluta que agi certo, até pelo respaldo popular, nas redes sociais, nas ruas. Eu não conseguia andar, fui no mercado, fui no posto de combustível, eu não conseguia andar, as pessoas parabenizando, adversários, inclusive, parabenizando. Mas assim, ontem eu me reuni, eu chamei o assessor jurídico, o procurador jurídico, o Dr. Cláudio Adão, convidei o secretário de Finanças, o Jonas, que é um cara que eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo trabalho dele. Eu digo que ele tinha que ganhar igual o prefeito. O secretário de Finanças tinha que ganhar igual o prefeito, porque é ali que está o X da questão. E aí pediram até, eu convidei para vir aqui na Câmara, eles pediram que eu fosse lá, e eu fui até a sala do procurador, o Dr. Cláudio Adão, conversamos ele e o Jonas, e eles saíram com o entendimento da minha proposta. A minha proposta é reduzir a zero aumento de cargos, a zero aumento de despesa, fazer essa estrutura e mandar o projeto agora como um projeto de lei ordinária. Teria que fazer um projeto novo, então. Projeto novo, reformulado, lei ordinária e não lei complementar. E, então ele não pode sancionar esse que foi votado. Pode, porque aquele ali é só a reestruturação administrativa. Agora vem ele pode sancionar. Mas também nós já precisamos nisso. E terá que ser cargo a secretaria por secretaria? Não, ou separado, pode ser junto? Contexto todo. E mais, nós já analisamos toda a questão aqui com o jurídico nosso, com o IGAN, que nos assessora, a base... Eu também fui assessor jurídico da casa, tu sabe bem disso. Com certeza. Então eu tenho um conhecimento bom ali. Nós podemos, inclusive, fazer 2 sessões extraordinárias. Basta haver um acordo das lideranças aqui, dos vereadores, nós fazer 2 sessões extraordinárias. Para o trâmite, sem apressar muito, mas fazer 2 extraordinárias e depois, numa normal, fazer a votação final. Com a discussão toda e fazer a votação final. E se vencer, a maioria sempre tem que ser respeitada. Tá certo. E o respeito às decisões do parlamento tem que ser 100%. Né? Se quer um resultado diferente, tem que tratar antes com habilidade. Tá certo. Sobre o circo, o senhor queria comentar? Não, só para dizer que a questão do circo, hoje, nós fizemos os cálculos. Hoje a administração gasta 1,5 milhão com o circo. Números... Grosso modo. Mais ou menos. Grosso modo. 1,5 milhão. Pela nova coisa, vai gastar 6,5 milhões. Não tem como a gente entender isso. Não dá como entender. Nós temos que desonerar o contribuinte e não onerar mais. Tá certo que se a prefeitura abraçar isso, o Estado, a União não vão deixar essa questão ficar, porque isso é uma questão nacional. A questão ambiental não é uma questão só do município. É uma questão do Estado, é uma questão do governo federal, que, ao meu ver, Garcia, lá em Brasília, alinharam muito mal isso aí. Eu acho que tem alguém que quer ganhar por trás disso aí, porque vai para um leilão, é 56 bilhões o leilão. Pelo amor de Deus, alguém vai ganhar, isso aí que a gente tem visto rotineiramente, né? Certo. Então eu acho que tem alternativas diferentes, precisa trabalhar muito, se articular muito e achar uma solução diferente. Tá bom. Mais alguma manifestação? Sempre à disposição para maiores esclarecimentos de quem não entender a postura do Legislativo. Por fim, o senhor se sente uma pessoa qualificada?
Ou desqualificado? Eu melhorei muito, Garcia. Eu melhorei muito. A política me ensinou muito. A dor me ensinou muito. Veja bem, que eu só estou sentado nessa cadeira, aqui, aliás, eu acho que é a terceira vez, né? Acho que é a terceira vez que eu estou sentado aqui. Eu sento sempre ali na mesa de trabalhos e de reuniões. Acho que é só nesses 9 meses, quase, é a terceira vez que eu sento aqui só para dar essa entrevista. Mas assim, ó, eu cheguei aqui, não foi pelo meu partido não me ajudou. E os meus deputados, o meu senador, não foram capazes de me mandar um ofício parabenizando por assumir a presidência da Casa Legislativa, a Casa do Povo de São Cepé. Eu cheguei aqui pela menor rejeição. Eu não cheguei aqui eu não tive articulação política do partido, da prefeitura para chegar aqui. Eu cheguei pelo meu trabalho. Tu mesmo sempre me disse, com um ímpeto muito forte. A questão italiana também pesa nisso, né? O falar, enfim. Mas a gente vai aprendendo com as coisas, o andar da carruagem, as melancias vão se ajeitando e a gente entende que não dá para dar murro em ponta de faca. Nós precisamos respeitar o Poder Executivo, o Poder Executivo precisa respeitar o Poder Legislativo, e só assim, irmanados os dois, poderemos resolver melhor as coisas da comunidade. Tá certo. O senhor diria que então está faltando um pouquinho mais de articulação política do Executivo com o Legislativo? Sem dúvida. Independente de partido? Sem dúvida, mais polidez. Né? Tá bom. Obrigado. Sempre às ordens. Ok. Presidente do Legislativo, o vereador Renato Rosso, conversou conosco aqui no JG News. Muito bem, a gente continua aqui no Legislativo, agora para conversar então com o vereador Felipe, do Partido Novo, sobre o projeto, né, que foi rejeitado, e especialmente da manifestação do prefeito. Como eu disse, jornalisticamente, esse é o papel nosso, né, de ponto e contraponto, né, de fatos e notícias e entrevistas. O que o senhor tem a nos dizer, primeiro em relação ao projeto, por que o senhor votou contra? Em relação ao projeto, houve uma promessa do prefeito que ele fez publicamente, numa propaganda política dele, num vídeo que ele prometeu com todas as letras que a promessa era enxugar a máquina pública e menos CCs. Essa promessa que ele fez saiu de um encontro que ele teve comigo. Na época eu era candidato a vereador, ele candidato a prefeito, nós não tínhamos coligação, mas nós conversávamos e foi uma das... como é que eu vou te dizer? Eu exigi que ele fizesse esse compromisso para que eu declarasse o meu voto nele, porque até então eu não queria votar em ninguém. Olha, votem, resolvam o problema do prefeito, porque eu sou candidato a vereador, eu vou... Mas eu acreditava que a antiga gestão estava cometendo erros grosseiros, fiz muita oposição e... Quando ele fez esse compromisso, além de outros compromissos, que está no mesmo vídeo que ele fez... Inclusive, a gente entrevistou os candidatos, estava dizendo agora há pouco ao presidente Renato, aqui na JGTV, o prefeito, numa entrevista que a gente fazia com os candidatos na época, né, o prefeito citou realmente que ia enxugar a máquina, mas também tinha o desejo, a ideia dele era acabar com os escritórios e recriar as secretarias. Que, né, na verdade... Mas eu acho que ele pode fazer isso. Essa é a questão da polêmica, né, toda também, né? Eu acho que ele pode fazer isso, Garcia, porque assim, ó, a gente falou muito no que ia aumentar de despesa, que seria 562 mil reais, mais de 500 mil reais para ficar mais fácil de entender. Isso iria aumentar, mas o gasto hoje com CCs, ele já é 2 milhões e 600 mil. E tem ainda os FGs e as GS que vão para 3 milhões e 200 e iria para 3 milhões e 800. Então a gente falou muito do que iria aumentar, sem considerar o gasto que já tinha. Então se ele pegasse esse gasto que já tinha com CCs e FGs e até gratificações especiais, que são 3 milhões e 200 e poucos mil, e ele reorganizasse as secretarias dentro desse orçamento, eu seria alguém que iria militar a favor dele, embora seja de oposição, mas ele teria meu voto e teria a minha campanha para que isso fosse feito, porque ele estaria cumprindo a promessa dele e, além disso, reformando para uma estrutura melhor. Eu não acho que o esporte tenha que sair da fundação, questões mais técnicas do projeto, eu acho que não. A Secretaria de Administração, ela pode sair, ser desmembrada, mas a gente tem que cuidar também quantos cargos vão ser criados. A gente não pode... Bom, nós vamos desmembrar uma secretaria que tem 3 cargos e agora essas 2 secretarias juntas vão ter 8 cargos, sendo 2 de secretários. Tu tem que fazer escolhas. E o prefeito, a escolha que ele fez foi uma só: aumentar o gasto público e aumentar o número de CCs. E como ele mesmo deu entrevista na rádio, mesmo assim ele não ia conseguir empregar todo mundo que
que ajudou ele na campanha. Pode ser reestruturado, o presidente Renato está propondo aí, fez uma proposta, diz que já conversou com o jurídico do Executivo. Qual seria a sua proposta, sem aumentar gasto, de reestruturar isso? Bom, essa proposta ela deve partir do Executivo da maneira que eu estou dizendo agora. São 3 milhões e 200 mil reais que são gastos hoje com a estrutura de cargos de confiança, funções gratificadas e IGS. Então, se ele pegar este orçamento, reorganizar do jeito que ele quer, do jeito que ele acha bom e mandar para a Câmara, ele vai ter o meu voto. Agora, se ele reorganizar as coisas e vier com um gasto, a gente diminuiu 100 mil, agora o impacto vai ser 450, não vai mais ser 560. Não, eu estou exigindo para o meu voto que você façam escolhas. Agora, se os outros vereadores vão mudar os votos deles, eu sigo firme nas minhas convicções. Nós não podemos resolver os problemas da cidade com mais gasto público. Pelo contrário, a gente tem que até reduzir o gasto público para que sobre um pouquinho mais de dinheiro no bolso das pessoas, porque a gente está pagando muito imposto, né? Tá certo. O senhor acha que está faltando articulação política do Executivo, do prefeito, com vocês, tanto de vereadores de situação, como um todo com o Legislativo, para que haja uma harmonia maior? E o senhor se sentiu também atingido com a manifestação do prefeito ou não? Como é que eu vou te dizer? Eu acho engraçado, né, chamar a gente de desqualificado, na mesma entrevista que ele diz que a Câmara estava votando os cargos que iriam tirar ou que não iriam tirar, sendo que todas as emendas eram minhas. Todas as emendas relativas a corte de cargos, elas eram minhas, sinal que eu estudei mais ou tanto quanto o que mais estudou é essa reforma. Né? Eu vi ali as atribuições do vice-prefeito no primeiro projeto que foi aprovado, achei que o vice-prefeito está ganhando um poder de prefeito, a gente não elegeu Rodrigo, a gente elegeu Marcelo, e os próximos também não pode ter essa atribuição de representar o município em solenidades, etc. Não vou entrar nisso aí. Mas eu estudo os projetos e eu consigo passar para a população digamos assim, o que são esses projetos além daqueles artigos de lei, o que vai mudar na realidade. E eu estou conseguindo transmitir. O pessoal, entendendo isso, lotou a Câmara de Vereadores, deu recorde de audiência na TV Câmara, e isso incomoda, porque ele não sabe se comunicar. Ele não sabe se comunicar e eu acho que ele é ingrato. Ele é ingrato porque nunca mais falou comigo, desde que a gente ganhou a eleição eu mandei mensagem, eu liguei, ele não me respondeu, e eu não entendo por que, sendo que eu sou um vereador. Eu sou um vereador e cada vez a gente está mostrando mais força. Então ele tem que sentar, ele tem que conversar. A gente fez aqui um pedido para uma reunião sobre a questão do lixo, né, dos resíduos sólidos. Eu já li aqui em plenário, na Câmara, numa sessão, e assim, ó, os vereadores de oposição fizeram um requerimento por escrito pedindo, vamos sentar e conversar sobre a questão do recolhimento do lixo e da taxa, para a gente colaborar. A gente acha que o meio ambiente é importante, que a gente tem que melhorar essa questão da reciclagem, da destinação correta, com compostagem, com tudo. Vamos sentar para nós tentar construir um projeto assim, com harmonia entre os poderes. A gente não foi sequer respondido. Então essas coisas assim, da falta de institucionalidade, que ele leva tudo para o pessoal e chega na hora do profissional, ele mistura as coisas. Então eu acho que está faltando um pouquinho de profissionalismo da parte dele. Tá bom. Obrigado, vereador. Eu que agradeço a oportunidade. Ok. Vereador Felipe, de novo, conversou conosco. Reportagem JGTV. Bom, a gente conversa agora com os vereadores Clécio Bigato e a Vládia, do PDT, né? Para nos falar, então, sobre a questão do... Nós estamos aqui dando um contraponto da reportagem, conforme eu tinha anunciado, estava na Expo Inter, cheguei a São Cepé, e disse que estaria colocando o canal à disposição dos vereadores, né, sobre a manifestação e a entrevista do prefeito Marcelo. Tudo bem, Vlad? Eu gostaria que tu falasse para nós sobre a votação contrária ao projeto, né, de terça-feira. Bom dia, Garcia. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo pela JGTV. Garcia, foi uma manifestação de democracia. Nós viemos mobilizando há mais ou menos uns 2 meses a população, viemos mobilizando a rede social e tivemos aqui dentro da Câmara de Vereadores um exemplo de que as pessoas elas não são mais iludidas. Nós estamos mostrando uma nova forma de trabalhar, que é mostrando os bastidores, mostrando como funciona o nosso trabalho, mostrando como funciona a aprovação dos projetos. E com essa mobilização que a gente vem se reunindo e para que as pessoas acompanhem,
elas estão tomando ciência do que realmente acontece e vindo para a Câmara de Vereadores acompanhar Uma as prática sessões que não plenárias. era muito comum antigamente, né, pessoal? Pouca gente nas sessões, e claro que o pessoal acompanha em casa pela TV Câmara, né? Mas isso É uma prática uma nova forma agora nesse ano, né? Exatamente. A gente começou já algumas coisas na campanha eleitoral e quando eu vim para cá eu comecei a ver que era uma questão que estava dando certo e que a gente precisava trazer as pessoas, tanto quando estamos aqui, as pessoas vêm nos visitar, a nossa bancada, nós gostamos de fazer um tour com as pessoas, mostrando todo o trâmite da Câmara de Vereadores, das comissões, como é que é o trabalho, como funcionam as comissões, como funcionam as votações. E essa forma de trabalhar que a gente está fazendo, a gente está vendo que está dando certo. Para você, qual foi o ponto X de não aprovar o projeto? O que tem, digamos, de discórdia com o teu pensamento, com a tua ideia política? O que eu vejo sobre a questão de não aprovar o projeto é que o pessoal, a comunidade cepense, ela não está tolerando mais a criação de gastos públicos, né? Nós vimos uma administração que só pensa em fazer contratações, que só pensa em criar cargos, né? E que essas questões elas estão conseguindo superar as outras necessidades básicas da população. Então o aumento de gastos para essa reforma foi o ponto X da questão. O aumento de gastos da reforma ele foi o ponto crucial e é o que a gente vem trabalhando em cima para conscientizar a população que podemos fazer o que estamos fazendo com aquilo que já temos dentro da administração. Tá bom. E para ti, Pigato, gostaria que falasse também a respeito da questão do projeto. Tudo bem? Bom dia, Garcia. Bom dia aos ouvintes da JGTV. Tu bem sabe que a mobilização das redes sociais foi importante nessa votação. Nós fizemos o chamamento, eu, a colega Vlad, o colega Felipe, e o pessoal compareceu contra essas contratações com um aumento que o povo teria que pagar. Não é a administração, é o povo que iria pagar esses mais de 500 mil com essas contratações. Bem, Pigato, os vereadores da oposição, vocês da bancada do PDT, teriam uma sugestão diferente para esse projeto que foi enviado do prefeito? Eu acho que Garcia ele poderia ocupar nesses cargos que ele quer criar o pessoal que já tem na prefeitura, nomear pessoas que já estão trabalhando na prefeitura, não pegar gente de fora. Pega gente de fora, aumenta os gastos. E quem vai pagar? O contribuinte cepense. Tá certo. Bom, por fim, vocês foram atingidos, Vlad primeiro e depois o vereador Pigato, vocês foram atingidos de alguma forma pela entrevista do prefeito? Eu acho que as pessoas mais atingidas foi a comunidade, né, com aquela entrevista. Nós fomos chamados de desqualificados, isso não tem um peso, porque a qualificação nossa está mostrando com o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? E eu vi aquela entrevista como ele se desestruturou no momento da fala, né? Isso acontece, os políticos se desestruturam quando não acontece aquilo que eles almejam que aconteça. Então, vi uma desestruturação muito grande da parte do prefeito, ele não teve suporte, não teve assessoramento e não conseguiu, né, entender que o poder legislativo ele é um poder que ele é separado do poder executivo, né? Não é puxadinho, e aí eles ficam querendo que tudo que venha de lá os vereadores aprovem. E nessa nova forma de nosso trabalho não é assim que funciona. Nós aprovamos vários projetos que vieram do Poder Executivo, nós aprovamos projetos importantes, mas aqui nós só vamos aprovar aquilo que for benéfico à população. Tá bem. E o senhor vereador, foi atingido de alguma forma pela manifestação do prefeito ou não? Eu assisti a tua entrevista do prefeito para ti, e ele falou que a oposição desqualificada que não aprova nada. Aprovamos vários projetos, várias contratações, passou, foi aprovado. O Vale Alimentação, ele falou que só aprovamos Vale Alimentação porque beneficiava os servidores. Mas é claro, nós estamos aqui para defender o povo. O que for a favor dos servidores, a favor do povo cepense, pode ter certeza que terá o nosso apoio. O que for prejudicial, nós votaremos. Eu votarei e acho que os colegas da oposição contrário. Tá bom. Obrigado, vereador Pigato, vereadora Vládia, conversaram conosco. E essa é a nossa reportagem, né? Conforme nós havíamos anunciado lá na Expo Intra, né, que a gente está fazendo a cobertura aí do evento, que chegaríamos à São Cepé e daríamos o contraponto, o que é o certo, o correto, o ético, né, de ter dentro de um fato, de uma notícia, de uma reportagem que se traz, o ponto e contraponto sobre os fatos. Você conferiu então, reportagem JGTV. Em São Cepé, Posto Avenida, 4 anos. Atendimento 24 horas.
Trabalhamos com a marca Petrobras, o que garante a entrega de um produto de qualidade para melhor desempenho do seu veículo, trator ou máquina agrícola. No Posto Avenida você encontra tudo que um posto de combustível oferece: atendimento e qualidade, com a tradição da família Heinsten. Temos óleo diesel S10 e S500, com a garantia da Petrobras. Posto Avenida, Avenida Getúlio Vargas, em São Cepé. A Seletro vem investindo forte nos últimos anos na modernização de suas redes. Nosso objetivo é ampliar constantemente a oferta de energia e melhorar cada vez mais os serviços entregues aos nossos associados. E é assim, olhando para frente sem jamais esquecer do passado, que a direção, conselheiros e funcionários trabalham para atender e suprir as mais diversas necessidades das comunidades da região e para reforçar os laços da cooperativa com os mais de 24 mil associados, distribuídos nos 28 municípios da nossa área de atendimento. Seletro, energia para quem produz. Seletro, visão de futuro. Começando a pensar na sua vida financeira, o primeiro passo para colocá-la em ordem é abrindo a sua conta. Para ajudar no controle da sua vida financeira, ter uma conta é essencial. Com ela, você passa a ter acesso a produtos e serviços que te ajudam a alcançar os seus objetivos. Ao abrir sua conta no Sicredi, você passa a ser um associado. Aqui, você é mais do que um cliente, também participa das decisões e resultados financeiros, além de contar com relacionamento próximo e soluções financeiras pensadas para as suas necessidades. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Arrozinho bem saltinho, Do Sudeste ao Maranhão, feito com todo carinho. do Sul ao Norte faz sucessão. No Brasil inteiro todo mundo quer. É uma delícia, é arroz cepé. No Brasil inteiro todo mundo quer. É uma delícia, Que bom que é. Arroz cepé em todas as mesas de todo o Brasil.